programa de hoje fala sobre pessoas com deficiência e o uso de tecnologias. Nossa primeira dica é dedicada a todos que veem, sentem e pensam de uma forma especial. O Portal do Surdo é um ponto de encontro para não ouvintes e também para ouvintes. Ele oferece vários serviços para quem tem deficiência auditiva. Um deles é a seção Canais, que oferece vagas de emprego e uma lista com instituições especializadas em atender esse público. Para quem quer aprender a se comunicar na linguagem de sinais, a seção Libras e a seção Cultura Surda têm ótimas dicas. Outro portal bacana é o da Fundação Dorina Novil, com informações sobre deficiência visual. Entre os vários serviços oferecidos, o site tem um endereço onde é possível solicitar livros braille ou livros falados, gratuitamente. A Fundação também ajuda empresas a elaborar projetos de inclusão que possam inserir quem não enxerga no mercado de trabalho. Não deixe de conhecer. Inclusão é um assunto de todos. Visite e compartilhe. O Clique Ligue de hoje fala sobre como as novas tecnologias podem ajudar no apoio e desenvolvimento de pessoas com deficiência. Quem nos ajuda a desvendar um pouco desse imenso universo é a Priscila Gama Martins, fonoaudióloga, e o Leandro Augusto de Moraes, orientador comportamental. Pela web, nossos convidados são o Tiago Galvão, estudante do Departamento de Computação da UNB, a Débora Mascarenhas, coordenadora do Movimento Down, do Rio de Janeiro, e o jornalista Paiva Júnior, autor do livro Autismo. Não espere, haja logo. Eu queria convidar o Tiago, da UNB, para contar um pouco da tua experiência como desenvolvedor, né? A tua experiência, você desenvolveu um aplicativo. Conta pra gente como é que foi isso. Certo. Eu desenvolvi o projeto, né, foi o meu trabalho de conclusão de curso, junto com um colega meu, o Renato. Né, o nosso orientador, o professor Wilson, ele tinha contato com o pessoal de uma das APAES aqui do DE, né, e ele entrou em contato com a gente, uma das aulas, contando dessa, né, que eles tinham necessidade, como já foi falado, existe uma carência muito grande de programa com esse foco para esse público, né? E mais especificamente a APAE, eles trabalham com alfabetização de jovens e adultos, né, com deficiência intelectual. Então, além de já ser o foco em geral já ser ter uma carência muito grande, como a interação para adultos fica ainda mais difícil encontrar material para eles. Então, inicialmente a proposta foi desenvolver algo que fosse usado pelos professores, né, da APAE quanto da rede pública, ajudar, né, como instrumento, né, não um método em si, mas algo para auxiliar alfabetizar essas pessoas. Bacana, e como é que chama o teu aplicativo? Ele já está disponível? Já, o nome é Projeto Participar e no momento a gente está tentando trabalhar em criar um site para ele, né? Por enquanto é preciso pedir uma autorização da UNB, né? E que eles enviam um CD. Né? Quem tiver interesse tem um e-mail para contato. Mas a ideia não é ir para os aplicativos, para celular, tablet? Agora a gente tem esses os dois focos. Um, a gente vai fazer um site. Como ele foi feito em Flash, a gente pode disponibilizar ele online como parte do site, né? A nossa proposta, a gente está trabalhando nisso. E como vai ter uma aquisição, né, de alguns tablets pelo Ministério da Educação, a gente está trabalhando em adaptar ele também para uma versão de tablet, para que as escolas que tenham tablet possam usar com os alunos no tablet. E eu também estava conversando com o Leandro da possibilidade de levar isso para uma tela maior. Né? Você me mostrou, a criança ela aperta algumas telas. A gente fica imaginando hoje as Smart TVs que estão crescendo, as TVs conectadas, já são mais de 1 milhão de TVs conectadas no Brasil. Sim, a grande questão maior, assim, é que a Smart TV ainda tem uma função agora que ela não precisa tocar na tela, só os movimentos, como se fosse o Kinect do Xbox, já muda de função. Mas a grande questão é que, assim, a gente tem comportamentos que a gente precisa lidar anteriormente, que são pré-requisitos para a função. Então, o software que eu desenvolvi, ele na verdade, ele é muito rústico para aguentar a pancada. Né? Porque assim, até mesmo... Mas é o conceito que vale, isso depois é problema dos programadores. Sim, mas assim, até mesmo o tablet, anteriormente a isso, a gente tem que treinar o pré-requisito, que é o dedinho, a pressão, a gente tem que fazer essa aprendizagem para depois o software em si, né? A aquisição do conceito do software em si. O que eu desenvolvi, ele tem os botões na parede e não foi touchscreen, né? Não necessariamente, mas a gente desenvolveu
desenvolveu agora, terminou de transformar isso dentro da plataforma Windows ainda, que eu utilizei, para touchscreen, né? Então, assim, pode utilizar e tal, só que a grande questão é o seguinte, uma das grandes dificuldades quando você lida com um desenvolvimento atípico é a questão do controle. Seja o controle motor, controle emocional, e a questão do controle relacionado à coordenação motora, eles não têm noção de amplitude e força. Então, assim, se você bota uma plataforma lá, os monitores touchscreen de antigamente, que eles eram de telas resistivas, né, não capacitivas igual os que são de hoje, praticamente eles iam lesionar, eles iam danificar. Machucar. Exatamente. Então, assim, eu tive uma experiência com um menino um aluno lá que ele estava querendo beber água, ele estava já muito alterado, ele foi e bateu no botão de pressão que afundou para dentro da parede, né? Então, assim, a gente tem que ter todo um estudo acerca disso. Lidar também com a questão principalmente quando a gente fala no quadro de autismo, que é a rigidez comportamental, a interesses específicos, né? Porque não adianta a gente elaborar um software com uma determinada música, porque a determinada música vai funcionar para um determinado tipo de pessoa que gosta de tal música. Para autistas, às vezes ele vai gostar do barulho da descarga, vai gostar do barulho da água caindo. Então, o software, igual o meu que eu desenvolvi, ele tem que ser customizável para cada indivíduo. Aqui uma pergunta geral para todos. Existe uma linha de pesquisa de musicoterapia, né, daquele professor Benes, um argentino, de trabalhar música, principalmente os sons, com as crianças autistas. Eu não sei se vocês tiveram tem alguma pesquisa no sentido dos sons que podem ajudar mais nesse processo? Você tem alguma experiência sua aí, Paiva, que você pudesse contribuir com a questão do som? Olha, especificamente com musicoterapia, meu filho só fez uma sessão uma vez e ficou maluco. Maluco porque ele adora sons, só que ele não conseguiu administrar todo aquele sentimento. A maioria das pessoas com autismo tem uma hipersensibilidade ou às vezes uma hipossensibilidade. E em relação a muitos autistas mesmo, a maioria deles tem uma sensibilidade maior, e aí isso pode ajudar muito ou atrapalhar muito. Entendi. O filho ele fez uma aula e ele ficou maluco com aquilo, ele adorou, mas ele perdeu o controle. Foi muito para ele, foi muito, né? E o que a gente conseguiu em casa, eu tenho um bongô em casa, eu toco bateria, ou pelo menos tocava, né? E eu tenho um bongô em casa, então assim, meu filho às vezes com o bongô consegue ali se desestressar e fazer um som, e isso tudo. Mas é aquilo que ele disse, a maioria dos autistas tem interesses específicos e às vezes podem até parecer bizarros, né? Em vez de gostar de uma música, pode gostar do som da descarga, por exemplo, ele tem razão. Então isso também, o autismo é muito, muito específico. O autismo se apresenta de uma forma muito específica em cada pessoa, então isso também torna a complexidade maior de como tratar com a síndrome, né? Como lidar com isso. Deixa a Débora pedir a palavra, vamos lá, Débora. Para a deficiência intelectual, quer dizer, assim, especificamente para a questão da síndrome de Down, a musicoterapia ela se coloca como mais uma terapia, né? E aí vai depender da questão individual. Mas a música, para a síndrome de Down, ela se coloca como, às vezes, uma saída produtiva. A gente tem vários casos de pessoas adultas que viraram músicos e têm uma vida, enfim, trabalham, se apresentam, então é uma saída produtiva, né? Uma saída produtiva para essas pessoas, é uma alegria. Bacana, diga. Então, realmente, para a deficiência intelectual, a música é uma saída, é uma coisa que eles gostam muito e que estimula muito a questão auditiva, né? Deficientes auditivos também, que usam aparelho, então estimula muito a vocalização, a oralidade, né, ao falar alguma coisa, emitir algum som, mesmo que aquele som não seja exatamente aquela palavra, mas como o Paiva disse também, para autismo, em certos casos, não é indicado no começo. E as outras funções, por exemplo, desses devices, por exemplo, gravar voz, gravar som, como é que é essa relação deles com isso? Então, eu uso muito com pacientes, eu já usei com pacientes com autismo e com deficiência intelectual. Posso mostrar aqui um... Pode, mostra aqui para a tela. Tudo bem, Doc? Ele imita a voz da gente, então... Tudo bem, Doc? Da gente, então...
Tudo bem, Dork? Nossa, perfeito. Com a mesma voz. Então, Com a mesma voz. eles adoram, eles ficam muito entusiasmados. E eu tive uma resposta muito boa com uma criança com deficiência auditiva que começou a oralizar, a falar mesmo algumas coisas com esse aplicativo. Então vamos dar um nome desse. Mostra aquele aqui, vamos dar um nome dele. Como é que ele chama? Dork. Como é que escreve? D-O-R-K. D-O-R-K. Bacana. Tá? Bela dica. Então é bacana porque também tá com a voz deles. E é então, grátis? eles interagem. Esse eu não me lembro, eu baixei faz um aninho. Mas não me não lembro. deve variar. Mas deve, é R$5 $1. deve ser, né? É porque tudo é em dólar. Porque Tá. a App Store é em dólar. Tem que ter cartão, né? E para as pessoas poderem comprar, elas têm que ter uma conta na Tem que App ter uma Store conta e um App cartão de Store, crédito. cartão internacional. Agora, a Infelizmente, ideia é do isso. governo que a gente estava falando era levar esses devices para as escolas públicas, né, Tiago? Já com os softwares instalados, é isso? Eu não sei tem um projeto, pelo menos aqui no GDF, de comprar, eu não sei exatamente o número, mas é na casa das centenas de milhares de tablets para as escolas públicas. Né? No caso, eu acredito que seria rodando o sistema operacional Android, né? Porque eles costumam ser mais baratos do que os aparelhos da Apple. Mas eu não estou inteirado dos detalhes. Eu só estou começando a trabalhar em adaptação do projeto que a gente já fez para que ele possa ser executado em dispositivos Android, principalmente tablets. Né? Agora, dá mais detalhes desse teu projeto. O que ele faz na prática? Ele serve para apresentar o alfabeto para os alunos, né? Para eles entenderem, terem conhecimento das letras. Então, a gente trabalha muito com áudio, muito com vídeo, muita questão da fonética. Então, tem muitos vídeos de professoras pronunciando as letras, pronunciando as palavras, para que eles vejam o movimento da boca, associem as letras, né, aos fonemas. E nós temos várias imagens, vários vídeos, e eles vão trabalhando letra a letra, e está trabalhando as palavras que compõem aquelas letras, né? E no final nós temos alguns exercícios que se assemelham a mais ou menos jogo de forca, que eles têm que completar palavras. Sempre a gente trabalha com imagens, né? Para usar a ideia do concreto, né? A gente não trabalha com desenhos nem nada do tipo. E no final, mais avançado, nós temos um simulador de bate-papo, que é para que os alunos mais avançados comecem a entender que eles podem usar o computador também como uma ferramenta de comunicação. Então nós temos uma série de vídeos pré-gravados, que são várias falas de um diálogo, e os alunos interagem com esses vídeos, né? No caso, os vídeos são pré-gravados, né? Mas é como se ele tivesse uma conversa para que ele perceba que ele pode usar aquilo para conversar com um amigo, com alguém da família ou algo assim. Bacana. Essa coisa do concreto que ele falou é muito importante, porque a gente não utiliza só isso como ferramenta. No caso, eu tenho um jogo da memória aqui, eu utilizo o jogo da memória com ele aqui. Aí eu pego um jogo da memória mesmo, de verdade, concreto, e jogo com ele. Eu tenho uma gama de jogos que eu posso utilizar depois que eu utilizo isso, porque a aprendizagem deles não se dá só através disso, isso é apenas uma ferramenta, mas a aprendizagem da criança com deficiência intelectual, por exemplo, com síndrome de Down, se dá também através do concreto. Então a gente parte do abstrato para o concreto. Então, se eu dou alguma coisa para ele pintar aqui, eu também dou uma folha com um giz de cera, um lápis para ele pintar. Se eu dou um jogo aqui, eu também procuro um jogo parecido para fazer com ele no concreto. E assim por diante. E o teu dia a dia qual que é? O que você faz? Então, eu atuo no consultório, eu atuava em uma ONG, hoje não mais, eu atuo em consultório atendendo esses pacientes. Tá, e você faz essas E experiências faço, lá. exatamente, não tem ainda um trabalho científico comprovado, estou indo atrás Bacana. disso ainda. Bom, o papo é longo, a gente vai voltar no próximo bloco para dar continuidade a esse assunto super interessante e útil. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.